Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Essa é a nossa aula 3 de configuração de servidor Windows Server 2008 da nossa disciplina de Administração do Sistema Operacional 1. Beleza? Eu já estou com o meu Windows Server aberto. Vou inserir a senha. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos instalar o principal recurso do Windows Server, que é o Active Directory Domain Service, ou serviços de domínio do Active Directory, onde esse serviço permite organizar aí a nossa rede em um domínio e especificar recursos a serem utilizados pelos usuários desse domínio, tá? Eu posso inclusive dividir esses usuários em grupos, inserir ali recursos, tá? E políticas de acesso para cada membro desse grupo, beleza? Tá? Na aula passada, nós tratamos da configuração dos parâmetros de rede do nosso servidor, tá? Cliquem no botão iniciar em prompt de comandos e digitem ipconfig. Nós configuramos duas placas de rede, uma placa de rede externa que recebe o endereço de IP via DHCP da rede real, que possui o endereço 10.53.86.11, certo? E nós aí definimos uma placa de rede interna, onde nossos serviços do nosso Active Directory será aí instalado. E essa placa de rede interna ela possui o endereço 192.168.100.1, beleza? Então podem fechar e vamos iniciar a instalação do nosso Active Directory, tá? Cliquem no botão iniciar, em seguida em gerenciador de servidores, tá? Nessa janela vocês conseguem visualizar todas as configurações correntes do nosso servidor, bem como inserir funções e recursos e também aí visualizar arquivos de log do nosso servidor, tá? O Active Directory ele é uma função, ok? Então cliquem em adicionar funções, certo? Tá? Ele abre o assistente, certo, de instalação do nosso Active Directory, tá? Existem dois softwares de instalação, certo? O assistente de instalação e o dcpromo.exe, que é o assistente de configuração do nosso domínio, tá? O assistente ele necessita aí que algumas configurações estejam implementadas no nosso servidor, tá? Então, antes de continuar, você deve verificar se você possui uma conta de administrador forte, né? Que contém aí letras, números e caracteres especiais, tá? Verificar também se existe aí as configurações em modo estático relacionados à rede, certo? A nossa placa de rede, nós estamos com o endereço 9268.0.100.1, na verdade, tá? Configurado aí de forma estática, certo? Nós também possuímos uma conta com senha forte, tá? E também realizamos a atualização aí de segurança do nosso servidor Windows, ok? Então clique em próximo, tá? Então vocês têm aqui serviços de domínio do Active Directory, tá? Marquem essa opção, cliquem em próximo, certo? Então um pouco de introdução aos serviços de domínio do Active Directory, tá? Os serviços de domínio do Active Directory, ou ADDS, vocês verão na nomenclatura, tá? E na literatura também ADDS, certo? Que representa aí a sigla, certo? E os nossos serviços de domínio do Active Directory, eles armazenam informações sobre usuários, tá? Computadores e outros dispositivos da rede. E o ADDS ele ajuda os administradores aí a gerenciar de maneira segura essas informações, bem como facilitar o compartilhamento e a colaboração de recursos entre os usuários. Olha só que bacana, certo? E o ADDS também é necessário para aplicativos, certo? Habilitados
para diretório, certo? Com o Microsoft Exchange Service e outras tecnologias do Windows Server, como por exemplo as diretivas de grupos que definem aí recursos, tá? E possibilidades aí para usuários de um grupo, certo? Vamos clicar em próximo, tá? Após instalar o ADDS, use o assistente para instalação de serviços de domínio do Active Directory, e esse assistente aí é o dcpromo.exe, certo? Estamos apenas instalando os serviços, mas para configurar, criarmos um domínio, é necessário o dcpromo, ok? Então vamos instalar. A instalação ela demora aí alguns minutos, certo? Cerca de 5 a 10 minutos. Eu irei parar o vídeo. Quando a instalação finalizar, eu retorno com vocês. Então vamos lá, pessoal. Para configurarmos o nosso domínio, é necessário acessarmos o nosso assistente de instalação e configuração do nosso Active Directory, tá? Mas antes, vamos desativar a nossa placa de rede de configuração externa, porque durante a instalação do Active Directory ele solicitará que todas as placas de redes possuam aí IPs estáticos, e nós temos uma placa com IP dinâmico, então o nosso Active Directory irá reclamar e não possibilitará a instalação da forma como desejamos. Então clique no nosso ícone de interface de rede com o botão direito, tá? Central de rede e compartilhamento. Vamos em gerenciar conexões de rede, tá? E vamos aí desabilitar a nossa rede externa, tá? Clique com o botão direito, em seguida desativar. Placa de rede desativada, vamos fechar e retornarmos aí para a configuração do nosso Active Directory. Então cliquem no botão iniciar, digitem aí dcpromo, que é o nosso assistente de instalação e configuração do nosso domínio, tá? Do nosso Active Directory no caso. Tá, então esse assistente ele ajuda a instalar os serviços de domínio do Active Directory no servidor, tornando o controlador de domínio do Active Directory. Então, para continuar, vamos clicar em avançar, certo? Uma mensagem detalhada aqui, explicando que a utilização do Windows Server 2008 juntamente com o Windows Server antigos, né, no caso aí Windows Server NT, tá, Windows Server 2003, por exemplo, ele pode resultar em falhas de segurança, uma vez que aqueles servidores eles não possuíam um padrão de segurança estabelecido em relação à criptografia, por exemplo, tá? Então é sugerido aí para que nós possamos, certo? E iremos dar preferência, claro, a usarmos um nível aí da nossa rede, no caso em Windows Server 2008, tá? Não vamos instalar servidores antigos. Então clique em avançar, certo? Nós podemos criar o nosso domínio em uma nova floresta, tá? Ou em uma floresta já existente, certo? É uma floresta, pessoal, é o nível mais elevado de limitação do nosso domínio, onde dentro dessa floresta eu posso possuir ali diversos domínios, e dentro desses domínios ali eu posso possuir diversas opções, possibilidades, recursos, diretivas de segurança e grupos de usuários, tá? Que receberão essas configurações e esses recursos, tá? Nós não possuímos uma floresta, então nós iremos criar um novo domínio em uma nova floresta. Clicamos em avançar. Chegou o momento de inserirmos o nosso FQDN, tá? O que é o FQDN? A sigla FQDN significa Fully
Qualified Domain Name, ou nome de domínio totalmente qualificado, certo? E especifica o nome do domínio dos serviços que irão aí ser disponibilizados pelo Active Directory, tá? Exemplos de domínio: americanos.com, google.com, gov.com, gmail.com, facebook.com, são exemplos aí de domínio. O nosso domínio ele será o redes.ete.com e clique em avançar. Ele vai verificar se esse nome está disponível para utilização. Prontinho, tá? Hora de selecionarmos o nível da nossa floresta, certo? O nível funcional ele especifica aí quais servidores irão serem, tá, inseridos no nosso domínio, tá? Ou no caso aí, mais amplamente, na nossa floresta. Nós iremos utilizar apenas Windows Server 2008, tá? E clique em avançar. Juntamente ao nosso Active Directory, é necessário instalar um servidor DNS para que os computadores sejam identificados pelo seu nome e não apenas pelos seus endereços de IPs, certo? Visto que o servidor DNS, o nosso Domain Name Service, ele possibilita a tradução, né, de nomes para IPs e vice-versa. Então clique em avançar, tá? Então não foi possível criar uma delegação para esse servidor DNS e ele pergunta aí se nós iremos criar essa delegação. Sim, iremos criar, tá? E apresenta aí mais algumas opções, certo? Relacionadas ao armazenamento aí dos recursos do nosso Active Directory. Clique em avançar. Uma senha do nosso Active Directory para restauração de serviços é solicitada, tá? Essa senha, pessoal, ela só será utilizada em caso de uma falha no sistema ou quando uma operação incorreta é realizada e deseja-se voltar para o estado anterior, certo? Então essa senha ela deve ficar gravada em algum local específico, software específico, certo? Uma vez que ela não é utilizada com frequência, então é passível aí de ser esquecida, certo? Eu vou inserir minha senha. E clique em avançar, tá? Ele me apresenta um resumo das configurações, certo? Clique em avançar, tá? Ele está escrevendo as mudanças no nosso servidor, ok? Selecione a opção reinicializar ao concluir, tá? O processo de instalação demora alguns minutos. Eu irei parar o vídeo e assim que esse procedimento finalizar eu retorno com vocês. Retornando com vocês, pessoal, a nossa instalação ela foi finalizada, o sistema operacional está apenas reiniciando na verdade, tá? Vamos aguardar a sua reinicialização. Primeira mudança, tá?
Percebam que o nosso administrador agora ele faz parte do domínio redes ETE, tá? Antes nós tínhamos aí apenas o usuário administrador sem domínio algum. Agora nós possuímos também o domínio. Prontinho, pessoal. Vamos esperar as informações carregarem. Prontinho. Vejam o seguinte, tá? Aqui no nosso nome completo do computador, nós temos o nome de identificação, tá? Acompanhado aí do nome do nosso domínio, certo? E o nosso domínio, claro, é o redes ETE, beleza? Então vamos fechar essa janela e vamos reativar a nossa placa de rede externa, tá? Então cliquem sobre o ícone de rede em central de redes e compartilhamento. Gerenciar conexões de rede e habilitem aí, no caso ativem, a nossa placa de rede de conexão externa, tá? Prontinho, placa de rede habilitada, certo? Podemos fechar a nossa janela, ok? Já possuímos o nosso domínio configurado, certo? E agora nós iremos passar, tá, nas próximas aulas para a configuração de serviços extras aí do nosso Active Directory, ok? Espero que tenham compreendido a aula e até a próxima.